Muito bem, pessoal, é um prazer imenso recebê-los aqui na nossa TV Rio Preto em mais um RP Agora. Muito boa tarde para quem está assistindo o programa inédito do meio-dia a 1h. Muito boa noite à turma da reprise a partir das 11 horas da noite. Nós estamos aqui para fazer um resumo dos fatos que acontecem e que aconteceram e que provavelmente podem acontecer nas próximas horas em toda a nossa região. E aqueles fatos em São Paulo e no Brasil afora que repercutem por aqui também. O nosso RP Agora vai trazer aí fatos e hoje tem notícias muito estranhas. Muito estranhas aí, né? Daqui a pouco nós vamos dar os destaques e nós estamos aí na expectativa de, no máximo 15 dias, que possamos ter o reflexo do tal platô descendente. Pois é, esse é um assunto que foi falado agora há pouco pelo secretário de Saúde de Rio Preto. E o prefeito Edinho disse que os supermercados podem trabalhar. Também nós vamos falar a respeito do novo jeito de se vender bebida no final de semana. Vocês vão adorar a criatividade desse povo. Vão e como vão. Daqui a pouco a Mari estará conosco aqui para falar dos assuntos e também os destaques do nosso programa. É isso. Olha, repetindo, o secretário de Saúde afirma que o município já passou do platô. Dentro de 15 dias ele espera reflexo disso. Edinho libera abertura de supermercados e hipermercados no final de semana. Prefeitura de Rio Preto libera abertura de supermercados, mas, repito, bebidas alcoólicas só podem ser vendidas de uma maneira. Vamos mostrar quais. Estado da autonomia a municípios para seguir plano de volta às aulas. Nuvem de fumaça em rodovia. Causa acidente, uma pessoa morreu na Assis Chateaubriand. Hoje, dia 20 de agosto, ano 2020, é uma quinta-feira. Nós estamos no inverno brasileiro. O nosso programa, o RP Agora, já está no ar. O nosso programa está começando agora. Eu gostaria de ter interação com os nossos internautas, os nossos telespectadores e também pelas redes sociais, porque o nosso engenheiro de som, mais conhecido aí como Mussa, já está aí dando o sinal dele, porque o nosso contato é o WhatsApp. 1798-802-7000. 1798-802-7000 é o nosso WhatsApp, está aí o sinalzinho, você pode mandar imagens, você pode mandar textos, você pode mandar áudios, faça o que você quiser, 24 horas do dia, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, o ano todo, que nós estamos aí para poder atendê-lo da melhor maneira possível, né? Tá esperto, hein, seu Matheus? Nessa câmera aqui está o sem coração e nessa câmera aqui está o sem alma e ali está o sem nada, né? É o nosso grupo aqui, que é uma equipe do outro mundo. É a equipe aqui da nossa Insat TV junto com a TV Rio Preto. Vamos lá, cadê a Mari? Minha querida amiga Mari está aí conosco, como sempre, dividindo aqui o programa e a gente comenta, a gente fala. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Storino, boa tarde. Boa tarde a todos. Pois é, Mari, eu estou feliz que esse final de semana você não vai precisar nem ir mais para Mirassol, nem ir mais para Ipiguá, nem em Cedral, nem em Ibirá, você não precisa mais ir em Potirendaba, você não precisa mais ir em Badibacite, porque os supermercados voltam a funcionar nos finais de semana. Não precisou nem da APAS mais entrar e recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Gastou dinheiro à toa, porque não esperou mais um pouquinho e o prefeito disse que agora está tudo tranquilo, que o resultado, segundo o secretário da Saúde, que deu uma coletiva agora há pouco, uma coletiva um pouco truncada, né? Muitos problemas de som, mas resolveram no final, ele conseguiu passar o recado. Ele disse, olha, conseguimos o objetivo, que foi justamente dar uma freada na quantidade de pessoas nos supermercados. Foi o que ele disse, viu, Mário? E aí? É isso mesmo, Storino. A justificativa do prefeito Edinho Araújo também foi na questão relacionada à queda aí dos números de casos de contágio e também de aglomeração aqui no município. Ontem à noite, o prefeito fez o comunicado por vídeo. Vamos ouvi-lo. Após reunião com o Comitê Gestor do Coronavírus e com a Procuradoria-Geral do município, decidi autorizar o funcionamento dos super e hipermercados a partir deste final de semana, independente da avaliação que o governo de São Paulo fará na próxima sexta-feira. Amanhã, na live das 10h30, a Vigilância Sanitária vai fornecer
detalhes com relação a esta autorização que acabo de tomar. Pois é, a autorização, Mário, foi dada, a explicação foi dada agora há pouco, né? E eu vou dizer uma coisa para você, com todo o respeito que eu tenho ao pessoal, são explicações meio esquisitas, né? Eu achei meio esquisitas, mas como a gente está aqui para cumprir ordens, quem sou eu para poder discutir? Mas a gente comenta daqui a pouco, né, Mário? Como é que vão funcionar esses supermercados a partir de agora? Voltam os horários antigos, Mário? É isso mesmo. Também teve um anúncio feito pela Miriam Wolk. Ela explicou como que vai funcionar essa questão dos horários dos supermercados, mas a outra medida também aí que teve uma diferença e que também as pessoas estão um pouco surpresas é com a venda de bebidas alcoólicas, só que agora quente, no período que estava valendo a lei seca aqui em São José do Rio Preto. Não podiam vender... Não entendi, como é que é? Só pode beber bebida quente? Só bebida quente agora, segundo o prefeito Edinho Araújo. E gelada naqueles horários que estavam em vigência aí a questão da lei seca no município, que eram das 8 da noite até as 6 da manhã. E nos finais de semana não podia vender bebida alcoólica. Então agora é quente, pode sim. Quer dizer, quente, você não explicou, é café com leite? Ah, nós estamos falando de vodka, uísque, vinho, rum, mais o quê? Cerveja quente pode? Cerveja quente sim. Cerveja quente pode, mas o quê? Vermute quente pode. Garrafa lá, tá lá aquele vermute italiano bianco que eu gosto, pode. Mas se tiver gelado, não pode. Não pode. A cerveja pode, só posso comprar um fardo quente. Que tá lá mesmo. No posto, eu posso chegar lá, me dá esse fardo aqui, daquela que eu gosto. A boa. Aí eu posso levar. Mas se eu quiser levar gelada, não posso? Não pode, Storino. Ah, é sério isso? É isso que tá... Não, você tá brincando comigo, Mari. Não, eu não... Bom, vamos ouvir. Como é que chama a moça que vai explicar essa situação aí? Miriam Wolk, ela é do Departamento de Vigilância aqui de Rio Preto. Tá certo, vamos lá. Nós resolvemos reabrir os supermercados, que são serviços essenciais. Eles retornarão às atividades nos horários habituais. Porém, nós estamos com uma redução, porém a gente ainda está com um número alto. Nós resolvemos adotar uma outra medida em relação aos supermercados e hipermercados. É uma medida que nós temos recomendado desde o início para a população, e infelizmente muitas pessoas não têm adotado, mas agora ela vai ser obrigatória. Tá? Os supermercados e hipermercados não poderão permitir o acesso de qualquer acompanhante às suas dependências. Então, você que costuma ir em casal, com a família, levar seus filhos, não vai poder entrar no supermercado. Então, não adianta ir na porta do supermercado que os seus familiares vão ficar para fora. Tá? Então, assim, eles já têm um horário reduzido de pessoas que podem adentrar o estabelecimento, e quanto mais pessoas entrarem da mesma família, menos é a oportunidade de outras pessoas frequentarem um local, e mais pessoas vão ter circulando no mesmo momento. Então, é somente uma pessoa por vez. Quanto às bebidas alcoólicas, o objetivo da restrição das bebidas alcoólicas não é o consumo em si de álcool, nem o teor alcoólico, nem o quanto que cada pessoa bebe, tá? É referente às aglomerações. Houve uma redução importante, principalmente nas vias públicas, de aglomerações com a restrição de bebida alcoólica. Então, os estabelecimentos eles poderão retornar, a gente está tendo esse cuidado, eles poderão retornar a venda de bebida alcoólica, porém, as bebidas alcoólicas refrigeradas, que são aquelas disponíveis, prontas para o consumo, que as pessoas, é o motivo pelo qual as pessoas se aglomeram em torno dos estabelecimentos que vendem as bebidas, elas têm o acesso ao estabelecimento e se aglomeram, acabam se aglomerando na rua, para realizar esse consumo. A venda de bebida refrigerada ela ainda está restrita, tá? Ela só vai poder ser fornecida pelo sistema de delivery. Tá? As demais bebidas elas vão poder ser comercializadas normalmente. Ô Mário, então por delivery pode, né? A turma está reunida lá no meio da rua lá e liga lá pro cara e fala assim, me traz aí aquela gostosa, que tem 2 maltes, maravilhosa, né? Essa pode vir gelada, né? Delivery sim. Delivery, né? Manda, né? Manda entregar, Entrega onde quiser. Vamos ver como que vai
ser o desenrolar dessa situação agora nos próximos dias, né, Storino? Eu acho Como que a população vai reagir aí? Eu acho que a dona Miriam, com todo o respeito que eu tenho por ela, a dona Miriam Volk, eu acho que ela não tem andado nas ruas da cidade, não. Ela não sai de casa aí, porque o que eu tenho visto é uma turma aí tomando aquelas vodkas esquisitas aí reunidas, e a turma bebe a vodka. Não é isso? Aquela que você gosta de levar à noite por oferenda, ou sem alma, ou a camarada com K, aquela vodka lá, né? Os caras... Eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu, bicho? Tem hora que é melhor até ficar quieto, né? Porque é uma coisa meio esquisita isso aí, né? É um raciocínio meio estranho. Essa questão aí, só entra um no supermercado. Até aí tudo bem, a família toda aí, é tudo, né? Coitado do velhinho, a velhinha. Eu vejo dois velhinhos, um amparando o outro aí, né? Podia, né? Fazer um horário só para idosos chegar lá, né? Tipo assim, ó, de 6 a 7 só entra idoso. Umas coisas assim que teriam mais lógica, né? Agora, aí vai o casal lá, um fica aqui, ó, do jeito que o Brasil é o país do jeitinho, um entra por um portão, o outro entra por outro, encontra lá dentro, e a coisa é assim que vai ser, porque é o país do jeitinho. Tá bom. Então são as ideias realmente fantásticas. Essa da bebida, então, mereceria um jornal nacional em edição extraordinária, viu? Gelada, né? Aí o cara leva o cooler lá e compra quente, enche de cerveja lá na rua, né? Cheio de coisa, né? Tá certo. O problema não é o teor alcoólico. Isso aí, eu achava que o problema era o teor alcoólico, né? Que o cara não podia encher a cara aí, porque quando se enche a cara, perde a noção de tudo, né? Não usa máscara, cospe na cara do outro. Não, mas o problema é a gelada. Tudo tem a ver, Mari. Inclusive nos próximos dias, a moça aí tem toda a razão. Temperaturas vão cair para 0 grau. Cerveja gelada não vai fazer falta nenhuma, porque a maioria vai comprar coisa quente mesmo e vai continuar bebendo por aí. Inclusive aquele vinho que a VV adora aí, aquele doce. É isso aí. Mas vamos lá tocando o barco, né? E meus impostos são pagos para isso. Mais o que, Mari? Vamos atualizar os casos da Covid que foram lá. divulgados agora pela manhã. Foram 383 novos casos historinos e 7 novas mortes. Ao todo, Rio Preto tem 14.552 casos positivos e 359 mortes. Ô, Mari, você sabe que nas últimas 72 horas aí, se a gente contar, são 24 mortes. Você sabe disso? Isso mesmo. A gente não faz contas aí, porque a gente fica todo dia contando 7. Não, mas soma aí 72 horas, 24 pessoas morreram. Não é brincadeira isso não, né? Ninguém... né? O secretário Aldenis vai falar sobre isso? O que ele está falando? Ele está com boa expectativa, Verônica? Está mais otimista? O platô, né? Segundo o secretário vai falar aí, dentro de 15 dias poderemos ter aí finalmente uma resposta. Estou ouvindo esses 15 dias... desde a época do tal de Mandetta, que mandava ficar dentro de casa, né? Fica dentro de casa e só vai para o hospital quando sentir falta de ar. E o cara já estava morrendo, com 80% do pulmão tomado, né? Mas o doutor dele não tem culpa nenhuma, lógico. Ele está sempre na expectativa. Vamos ver aí o que o secretário de Saúde tem para falar para a gente hoje. Das notificações que foram atendidos 67.040 pacientes até o momento em estado gripal. Desses, 82%, 55.518 pacientes foram testados. Negativos, 40.966. Confirmados, 14.552. Desses 552, tivemos 359 óbitos. Temos 11.492 recuperados, 1.607 profissionais de saúde e 1.600 síndrome respiratória aguda grave. Nosso coeficiente de incidência está em 3.158 por 100 mil habitantes. O secretário não falou, mas eu ouvi ele falar. Essa que é a realidade. Ele diz que dentro de 15 dias... poderemos ter resultados positivos do chamado platô. Agora, a questão do platô, nós já estamos no platô. A questão agora é a queda. A gente tem visto todo dia aí números aí que a gente fica preocupados, né? Muito bem, Mari, essa é a história. Essa é a história. Vamos aí à região, Mari. O que tem na região nossa aí? Região Noroeste, 47.925 casos e 1.164 óbitos.
Já as cidades vizinhas aqui, Catanduva registrou 112 novos casos nas últimas horas e mais 3 mortes. O total hoje do município é de 2.429 casos positivos e 81 mortes. Olímpia, 34 novos casos, hoje tem 1.398 casos positivos e 27 mortes. Mirassol, 867 casos, nas últimas horas foram 32 novos casos positivos e 20 mortes. José Bonifácio registrou 9 casos nas últimas horas, total de 602 casos positivos e 15 mortes. E Pindorama, 2 novos casos aí foram registrados nas últimas horas, total de 384 casos e 7 mortes, Storino. Pois é, eu estou vendo aí, inclusive, tem cidades aqui da região que no início deram um susto danado e que deram uma parada, graças a Deus, né? A gente pode citar como exemplo Itabapuã, que nós tivemos aqueles problemas seríssimos aí em Itabapuã. Também nós tivemos aquelas tragédias de Jaci e ainda tivemos também um problema sério em Guapiaçu. Deram uma estabilizada. Outra cidade também que a gente não ouve mais falar foi aquela cidade pequena lá, deixa eu lembrar aqui agora, né? Muita coisa, porque a região, eu não sei se você sabe, Omari, eu vejo determinadas coisas, as pessoas comentam coisas sem conhecimento de causa em termos de geografia. A região de São José do Rio Preto é uma das regiões que tem o maior número de cidades, quase 100 cidades. Quase 100 cidades. Talvez isso, Mari, possa explicar por que essa pandemia demora tanto a passar por aqui. Aí fala, não, porque Araraquara, não sei o que tem, mas Araraquara, o número de cidades de Araraquara é muito menor da região de Araraquara do que de Rio Preto. Aqui tem mais cidades, me parece são 90 e tantas aí, muito mais do que Ribeirão Preto, muito mais que a região de Araçatuba, muito mais que a região de Sorocaba. Talvez, olha, me parece que até é maior do que a região de Campinas, né? E o próprio Vale do Paraíba em termos de cidades, uma quantidade imensa de cidades. Se você pegar de Catanduva até Santa Fé do Sul, você tem, vamos contar aqui, você tem daqui para lá são 180 quilômetros mais ou menos, é isso, Selma? Mas 60 lá são 240 quilômetros em linha reta. É praticamente linha reta, né? Porque você pega uma rodovia praticamente só. Quer dizer, 240 quilômetros é a largura de toda a Itália, por exemplo. Do Adriático até o Mar Jônico, poxa. Olha, 240, quer dizer, é uma quantidade imensa de cidades aí. Então, determinadas comparações que fazem aí são meio absurdas, né? Em termos de população também, é uma grande população que tem aqui comparado com algumas regiões. Lógico que tem menos gente que a região de Campinas, que o Vale do Paraíba, que a região de Sorocaba, mas em termos de cidade é muito maior. Mas o que, Mari? Taxa de ocupação da Santa Casa desta quinta-feira, 80% a enfermaria e 100% a UTI. Já a taxa de ocupação do hospital de base tem 125 leitos ocupados, 68% da capacidade na enfermaria, e a UTI já está com 81% da capacidade, total de 112 pessoas internadas. Na enfermaria do Hospital da Criança e Maternidade, 9 leitos estão ocupados, que representa aí 30% da capacidade. E hoje não tem nenhuma pessoa internada na UTI do HCM. O nosso gerador de caracteres deu um pau ali, viu, dona Maria? Que não quer dizer casos confirmados nem óbitos, lógico. Né? Ali o problema ali em cima seria enfermaria e UTIs, que nós falamos aqui. Mesmo. Tem nada a ver com óbitos aí, né? Mas o gerador também pira de vez em quando. Acontece nas melhores famílias. Mas o que, Mari, que nós temos aí? Vamos falar agora sobre a autorização que o governo de São Paulo anunciou ontem, o vice-governador Rodrigo Garcia, sobre os estabelecimentos, os horários de funcionamento, que eram até 6 horas, agora vão passar aí para 8 horas a partir de amanhã. Vamos acompanhar. Peraí, mas olha, vamos explicar direitinho essa história? Vamos explicar direitinho que isso aí não é para a fase laranja não, viu? Só a fase amarela. Só a fase amarela, muito menos vermelha, porque daqui a pouco eu vou falar, não sei o que eu ouvi lá, não. Isso aqui, ó, aqui na região é Araraquara, Araçatuba, que eu sei que estão na fase amarela, e também Ribeirão Preto. Infelizmente, ainda não são os nossos comerciantes que têm essa autorização. Aqui são quantas horas? São 6 horas? 6 horas. Mas, como o governo de São Paulo também não quer entrar em briga política com ninguém em época de eleição, o vice-governador Rodrigo Garcia vai falar o seguinte: olha, os prefeitos que podem decidir o que eles querem, porque a gente só dá, né, um panorama, mas cada um sabe das suas coisas. Porque não vamos brigar com ninguém nessa época, né, Mari? Nós estamos pisando em ovos.
até o final do mês aí começam as convenções partidárias, inclusive dos partidos deles, que é o DEM e o PSDB, que são carne e unha. Então, pelas duas entrevistas que nós vamos chamar a partir de agora, a gente vê que o governo de São Paulo está passando muitas das responsabilidades para a prefeitura. Para a prefeitura, cada prefeitura decide. O governador João Dória, que é um vaselina muito grande, um verdadeiro sabonete, que é liso e perfumado, ele não quer pôr a mão nessa cumbuca. Porque na hora que o Supremo Tribunal Federal tirou lá a autoridade do presidente Bolsonaro para mexer com a questão da Covid e passou para governador, ele agora também não quer pôr a mão na cumbuca em época de eleição, não. Essa é a realidade. Então, ó, vocês decidam aí. A gente dá o planejamento. A gente faz a pesquisa, mas vocês decidam. Aí fica muito fácil, né? Vamos ouvir aí o vice-governador do estado com relação aos horários aí. O governo de São Paulo amplia, através de um decreto publicado agora na próxima sexta-feira, de 6 para 8 horas, o horário de funcionamento para estabelecimentos comerciais e de serviço para as regiões que estejam na fase amarela do Plano São Paulo, né? Então, a partir de sexta-feira, shoppings, restaurantes, comércio de rua, escritórios e outras atividades comerciais poderão ampliar de 6 para 8 horas o seu horário de funcionamento. A medida vale para as regiões que estejam na fase amarela do Plano São Paulo, e os empresários poderão escolher se adota uma jornada contínua ou uma jornada fracionada durante o dia, respeitado o limite das 8 horas. Esta medida, este aperfeiçoamento foi aprovado pelo nosso centro de contingência aqui, liderado agora pelo Dr. Medina. Eu lembro que, mesmo com essa autorização feita através do decreto do governo de São Paulo, os prefeitos têm autonomia para aplicar a medida e decidir se a mudança será adotada e em que momento ela deve ser adotada nas suas cidades. Lembrando aí também do papel das prefeituras. Portanto, pelo governo de São Paulo, pelo centro de contingência, municípios que estão na fase amarela poderão ter o seu horário de comércio e de serviços ampliado de 6 para 8 horas e, a critério de cada um, o fracionamento da abertura desses estabelecimentos. Entenderam? Entenderam? Né? Cada um se vira como pode, mas na hora de falar se a fase é amarela ou vermelha é o Estado, mas na hora de decidir quem vai, quanto tempo vai usar é o prefeito. Entendeu, Mário? Mas o que nós temos aí? Temos também em relação às aulas, a volta às aulas aí, que está prevista para o dia 8 de setembro. O vice-governador também falou sobre essa autonomia dos municípios aí de voltar ou não às aulas. Vamos acompanhar. O governo também publicará um decreto agora nesta semana, definindo os critérios objetivos para a volta opcional às aulas. Lembrando também o papel e a autonomia das prefeituras, com base nas suas vigilâncias sanitárias locais, para a definição de normas mais restritivas. Mas o Estado, nessa semana, publica esse último decreto, que dá as normas gerais para a volta opcional das aulas, conforme já estabelecido pelo nosso Plano São Paulo, lembrando sempre o papel complementar das prefeituras nesse processo. Portanto, uma atuação conjunta que tem sido cada vez mais reforçada pela atuação aqui do nosso secretário Marco Vignoli, no relacionamento com os municípios. O problema todo em São Paulo, na capital, é que foi feita uma pesquisa. A primeira pesquisa mostra que 78% dos pais não querem que os alunos retornem. Tem uma pesquisa aí do Ibope, outras que já foram feitas aí, e o Datafolha principalmente. A outra questão foi a testagem dos alunos em São Paulo, na capital. Fizeram lá uma testagem e descobriram que muitas e muitas crianças contraíram o vírus, são assintomáticas e moram. Muitas delas com pais e avós com mais de 60 anos, que são grupos de risco. O presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado de São Paulo, ele quer, na marra, que isso volte a acontecer, porque o prefeito de São Paulo, no caso lá, ele não quer que as aulas retornem, por causa dessa pesquisa, e o Sindicato das Escolas Particulares diz que entra na justiça porque quer que volte. E alega o seguinte: olha, se shoppings estão funcionando, se ônibus anda lotado, se tem bar funcionando, qual o problema das escolas funcionarem, no caso as particulares, se todas as medidas forem tomadas? Com você, Mari. Sobre esse assunto, Estorino, vamos falar agora com a diretora de uma escola particular, a Nilce Paranhos,
para saber a opinião dela sobre esse plano do governo do estado. Boa tarde, Nilce. Oi, boa tarde. Nilce, Tudo bem? segundo... Boa tarde, Celino. Boa tarde, Nilce. Tudo bem com você? Tudo bem. Segundo o plano do governo do estado, são 2 datas, né, para o retorno dos alunos. A primeira no dia 7, para os alunos que têm mais dificuldade, e a segunda no dia 7 de outubro. Como que a senhora avalia essa questão e como que está aí o processo da escola em relação a essa situação? Olha, a situação é como, né, na matéria anterior que vocês estavam conversando, as escolas ficam muito na dependência, né, das orientações dos órgãos competentes. Né? Primeiro, aí a gente fica aguardando a saúde dentro da liberação para receber esses alunos, e depois também da questão da prefeitura, né? Se vai liberar, porque estava na época que disse, o Estado fala das faixas, faixa amarela, faixa verde, faixa laranja, e prefeito decide. O nosso colégio, né? Nós estamos com o colégio fechado desde março, então nós nos organizamos, a escola dentro das orientações do Ministério da Saúde, os parâmetros que nos foram dados, nossa escola está toda preparada para receber os alunos, na questão de espaço físico. Mas eu tenho feito muitas reuniões, né, lives com os meus pais do colégio, onde vai ficar a critério deles. Eu também fiz uma pesquisa, né, buscando com eles, olha, a escola sendo autorizada a funcionar, você pretende mandar seu filho ao colégio? Também tivemos algumas respostas de muitos que não desejam, alguns sim e outros que ainda não sabem. O nosso colégio, o que nós estamos aí fazendo e ainda conversando com os nossos pais. Assim que permitido, né, os alunos vir, sabemos que será um número mínimo ali, a regra estava de 35%, não sei se vai mudar isso, mas também vai ficar a critério das famílias. Porque aqui no nosso colégio, as aulas estão acontecendo de forma remota, e estão acontecendo muito bem. Né? Então, tem sim a questão das famílias, das crianças menores, que muitos pais, se voltam a trabalhar, vão precisar do colégio, né? Para que nós cuidemos dessas crianças. Então, isso, eu acho que esse é um dos fatores que deverá ser analisado, né? Com bastante veemência e bastante consciência entre todos, mas também fica a critério das famílias se vão mandar os filhos à escola ou não. Quanto às adequações, está tudo muito certo. Distanciamento, álcool gel, os tapetes, tudo aqui dentro do nosso colégio já está pronto, mas ainda estamos aguardando as decisões que não temos a certeza de nada ainda. Nilce, como que foi a adaptação desses alunos em relação às aulas online? Então, como eu disse, nós fechamos o nosso colégio, nós paramos de trabalhar no dia 16 de março. E nós montamos estratégias bem rápidas. Nós antecipamos, abril como férias, porque não sabíamos, será que volta em maio? Será que volta em junho? Então, nós antecipamos as nossas férias e quando nós retornamos em maio, nós já retornamos com as aulas remotas. Montamos uma superestrutura dentro do colégio, né? De monitoramento aos professores, monitoramento às salas de aula, as aulas ao vivo fica disponível numa plataforma para que aquele aluno que não consiga assistir aquela aula naquele momento, ele possa assistir essa aula depois, né? O colégio, dentro da parte pedagógica, está indo bem. Não é a mesma coisa? Não. O distanciamento, esse isolamento social, isso é um dos fatores que eu percebo que está afetando muito os jovens e as crianças. Então, a escola tem trabalhado muito também em cima do socioemocional, né? Com a equipe que a gente tem de psicólogos, estratégias que montamos de visitas à casa, fizemos aí um abraço com cortinas, e a gente tem tentado manter contato com os alunos dentro da segurança para minimizar isso.
e o ensino híbrido está acontecendo. Eu vejo que as coisas estão caminhando bem, sim. Pelo menos aqui conosco, porque eu te disse, pela estrutura e o quanto nós investimos dentro de tudo isso, sabe? Nós conversamos com alguns pais e uma das reclamações aí também é essa questão da interação entre os alunos. Eles sentem também a falta do presencial aí, dos professores, dos amigos, do ambiente escolar, né? Sim, é isso que eu disse. O socioemocional hoje, né? Essa questão deles ficarem nesse isolamento, para o jovem é muito duro. Para nós adultos já não é fácil. Imagina que o mundo escolar é realmente o primeiro convívio social deles. E, de repente, tirou desses jovens esse direito de estar junto. E esse é um dos fatores que tem que se levar muito em consideração, né? Tem muita criança, muito jovem, que está entrando, sim, em depressão, né? Então, este olhar tem que ter. O pedagógico é extremamente importante, sim, mas um bom alinhamento do ano de 2020 com 2021, né? Toda essa conexão de replanejamento pedagógico tem condições todas de se sanar. Mas o emocional desses jovens, dessas crianças, eles têm que ter um olhar muito atento. Então, o que eu observo, o que eu penso, não sei, eu tenho visto escolas fora do país, né, ouvindo algumas orientações. Talvez eles voltem neste primeiro momento, com os distanciamentos, com tudo, mas para uma interação mais social, né? Não com tanta preocupação como o pedagógico em si. Nosso colégio, como eles estão recebendo os jovens, é muito não, né? Você não pode ir para a rua, você não pode isso, você não pode aquilo. Então, o que nós nos organizamos aqui? Nós sinalizamos a escola dentro de uma maneira muito positiva. Fizemos poltronas maravilhosas, né? Nos bancos, fazendo as demarcações onde eles podem sentar, para as crianças menorzinhas, né? A demarcação com poltroninhas, com almofadinhas, para que eles entendam que ali é o espaço deles, né? Refeitório todo já separado. Nós estamos nos organizando, está organizado para esse distanciamento, mas o que você disse e a preocupação dos pais é realmente a questão emocional de todos. Isso é uma coisa que nos preocupa bastante, sim. Tá certo, então, Nilce. Muito obrigada pela participação. Muito bem. Foi um prazer falar com você. Tá? Muito obrigado. Igualmente, todo mundo. Um prazer. Obrigada, tchau. Nós ouvimos aí uma diretora de escola particular. A gente sabe muito bem que a maioria dos alunos aqui, eles estudam em escolas públicas. São do Estado e das prefeituras da nossa região. E a pergunta que a gente faz é o seguinte: essas escolas públicas do Estado e também da prefeitura, elas se prepararam nesse período todo de aulas como se prepararam essas escolas particulares? Será que tem lá a poltroninha não sei o quê, tem lá o refeitório não sei aonde? Se prepararam para isso ou não? Outra coisa, a Secretaria de Saúde de Rio Preto, coloca de novo aí os números de Rio Preto aí, que nós divulgamos agora há pouco. Será que existe já por parte da Secretaria de Educação um mapa para saber quantas crianças foram ou não infectadas pelo Covid aqui na cidade, como aconteceu na capital de São Paulo? Eu falo isso por quê? Porque nós temos uma testagem muito alta por aqui. E a testagem acontece quando as pessoas têm síndromes respiratórias graves, que chegam no hospital espirrando, com febre, com coriza, com dor no corpo, com isso, aquilo, elas são testadas. E as crianças? Se em São Paulo, na capital, nós tivemos um grande número de meninos e meninas entre 4 e 7 anos de idade, já contaminados pela Covid e convivendo com os pais, qual seria a situação nossa hoje? Com a palavra, o secretário de Educação, o prefeito da cidade, o secretário de Saúde, porque é muito importante que quando eles retornarem, a gente saiba quem está contaminado, quem foi contaminado e quem está dentro de casa com pais e avós de 60 anos de idade. Mostra o mapa para mim, por favor, aí, que nós vimos agora há pouco aí dos dados de Rio Preto, por gentileza. Os dados aí mostram que hoje nós temos aí esse número, Matheus, 14.552 casos confirmados.
Pelo que eu saiba, essas pessoas aí, 99,99%, que foram testadas de 55.518, quer dizer, nós temos aí, tipo 13%, 14% da população da cidade, são pessoas que estão numa faixa etária a partir aí dos 20 anos de idade. Por quê? Sempre se teve a cultura, desde o início dessa maldita pandemia, que crianças são imunes, que crianças não têm, mas só que criança, os especialistas dizem, se elas são assintomáticas, elas contaminam menos. Se as pessoas têm sintomas, estão em estado mais grave, como nas UTIs, contaminam muito mais, porque os vírus reproduziu maior dentro do corpo, é uma lógica. Repito, como é que está a situação da criançada aqui na nossa cidade? Com a palavra às autoridades de saúde, porque antes de colocar as crianças de volta à escola, não sei quando vai acontecer, porque ainda estamos na zona laranja, mas as escolas particulares, de uma hora para outra, vão querer, porque estão brigando na justiça, aí eu quero saber como é que vai estar a situação. Repito, as escolas já estão preparadas para um momento aí, se é pintar um amarelo, a partir de amanhã? E se amanhã pintar um amarelo? E aí, Mari? A professora foi homenageada aí, né? Porque os professores, tem gente que reconhece o papel das professoras, né? É isso mesmo. Tem alunos que batem professores aí, que chutam professores aí nas escolas. Tem aí esses meia dúzia aí de marginais, de 1,90 m aí, que são protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que maltratam os professores, ameaçam, agridem, faz o diabo a quatro. Mas a grande maioria gosta dos professores, e tem que gostar. Ninguém chega a ser doutor sem ter passado por um professor. E essa professora foi homenageada numa carreata, aí, mostra pra gente aí, os alunos fizeram uma carreata, a professora estava em casa, e os meninos foram lá, olha, né, com os pais, dirigindo, né, aí deram a máscara para a professora, veste a máscara aí, ó, né, tem que dar exemplo, né, isso, agora sim, tá emocionada demais, né, mas tem que usar máscara, é isso, ó, para não ter lágrimas depois de outro jeito. Tá aí, ó, o pessoal passando, dá uma rosinha para a professora, homenageia, é isso, né, isso aí é o que você disse agora há pouco, Mari, aquela falta de interação aí, olha. Sentem falta dos colegas e da própria professora, né? Na minha época a gente levava maçã para a professora, levava presentinho, né? Lembra disso, Fox? Né? Hoje em dia, se bobear, leva bomba lá, né? Tem uns aí que... né? Tem um bando aí que Deus me livre, né? Eu fico preocupado com essa turma quando retornar. Os que querem estudar vão ficar bonitinhos, e esses malandrinhos aí, né? Que não respeita ninguém. Mano... qual é? Essa tranqueirada que a gente conhece aí. Tá aí, Mari, um momento legal aí. Boa notícia aí, né, Storino? Bom, o João Gabardo, Mari, deu uma boa notícia. Pelo menos ele disse São Paulo. Agora, ele não deixou claro, mas como ele é do centro de contingenciamento, é um nome que eu me engasgo às vezes, do Estado, do governo de São Paulo, eu acho que esses dados que ele vai passar aí agora, Mari, são dados do Estado. A gente tem um pouco de otimismo, uma luz no fim do túnel, antes de chegar a vacina Mascarovit, Klokovotic, não sei qual que vai chegar, não me interessa, qualquer um que chegar a gente está tomando. Podemos ver, Mari? Vamos lá. Não, os dados desta semana estão muito positivos, né? Nesses primeiros 4 dias dessa semana epidemiológica, que começou no domingo, segunda, terça e quarta, a gente tem em São Paulo, no estado de São Paulo, uma redução de quase 30% no número de casos e uma redução em torno de 5% no número de óbitos. E esse número também é mais relevante ainda na capital. A capital apresenta nesta semana epidemiológica, no comparativo dos 4 primeiros dias, uma redução de 35% no número de casos e de 25% no número de óbitos. Então são dados que nos deixam bem otimistas em relação à próxima avaliação. Muito bem, está aí, portanto, aí, vamos ver se isso... Olha, ô Mari, só para a gente fechar essa parte de Covid, eu acho que a gente tem que ter muita paciência, porque esse vírus, ele atinge primeiro determinados locais, depois ele contamina o que tem que contaminar, mata o que tem que matar, essa desgraça toda que você vê, e a região nossa, que está aqui, no noroeste de São Paulo, no extremo norte de São Paulo, na divisa com Mato Grosso do Sul, na divisa aqui com Minas Gerais, e se você pegar o Triângulo Mineiro,
o sul do Mato Grosso do Sul e até o Mato Grosso inteiro foram as últimas áreas a serem contaminadas de maneira mais persistente por parte do vírus. Você se lembra, Mário, quando a gente falava, lá no norte estava acontecendo aquela tragédia lá em Manaus, em Belém do Pará, em Fortaleza. Quando começou em Fortaleza, a coisa estava pipocando em São Paulo. Não tinha uma coisa muito grave. Depois começou a agravar em São Paulo, que atingiu as periferias. Depois foi subindo. E você ouvia falar, poxa, chega a Campinas, chega a Sorocaba, o Vale do Paraíba. E a região nossa foi a última a ser contaminada. E, portanto, infelizmente, é a última também a se livrar dessa desgraça aí que a gente não vai esquecer nunca mais. Não é isso, Mário? É isso mesmo, Mistorino. Muito bem. Previsão do tempo. Eu estou falando aqui, ó, já está 24 graus. Baixou um pouco, né, Mário? Baixou. Baixou, então, um pessoal, vocês podem comprar bebida quente à vontade. O problema não é a quantidade de álcool. Agora, não vão comprar bebida gelada, viu, Verônica? Porque senão você pode pegar gripe no final de semana aí. Umidade 45%, está bem abaixo dos 60%, vento 23 km por hora. Estamos aí, previsões aí de mínimas. Vamos olhar as mínimas aí, quinta 13 graus, sexta 11, 13 no sábado, 14 no final de semana, chegando até quarta-feira com 15 graus, temperaturas aí. Olha, eu acho essas temperaturas aí, não sei não, viu? Amanhã, olha, tá 20 graus a máxima, 23 no sábado, 27 no domingo. São as previsões aí para as próximas horas, próximos dias. Mas, cada hora que eu vejo, ô, seu Matheus, me conta um negócio aí, esse clima-tempo aí, cada hora fala uma coisa. Eu recebi aqui um alerta aqui da Defesa Civil, dizendo o seguinte, região de São José do Rio Preto, nas próximas 48 horas pode zerar a temperatura. Não é isso? Araçatuba, Rio Preto e também me parece aqui a região de Presidente Prudente Oeste. É justamente onde sobe o tal bendito vento sul, já ouviu falar aí, que sai do Rio Grande do Sul? Ele sobe nesse canto aqui do estado e vai até pegar o Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal. Agora, cada hora que eu vejo uma temperatura, o pessoal fala, tá tudo errado. Eu não faço previsão do tempo. Vamos ver aí pra gente aí, Minas, São Paulo, Rio e também o Espírito Santo, a previsão para a região sudeste nas próximas horas. Áreas do estado de São Paulo acumularam volumes de chuva consideráveis das 10h30 da manhã do dia 17 às 10h30 da manhã do dia 18 de agosto. A região de Marília acumulou 73,8 milímetros de chuva em 24 horas. Neste mesmo período, a região de Juquitiba acumulou 53,2 milímetros de chuva. Nesta quarta-feira, a circulação dos ventos ainda vai favorecer a formação de instabilidade sobre áreas do estado de São Paulo. A previsão para áreas do estado de São Paulo que fazem divisa com o Paraná, para o extremo sul e litoral sul do estado, é de muita nebulosidade e poucos períodos de sol e chuva em alguns momentos do dia. Já na região de Presidente Prudente, de Sorocaba, da capital paulista e da Baixada Santista, o sol vai predominar pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. Nas demais áreas do estado de São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a previsão é de sol forte, ar seco e nenhuma chuva. No noroeste mineiro, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 13% e 20% nas horas mais quentes do dia. Já nas demais áreas do centro-oeste e sul de Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte, no centro-norte e noroeste paulista e no interior fluminense, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30%. Nas áreas do estado de São Paulo próximas ao Paraná, tem risco de chuva com moderada a forte intensidade, que pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. São esperadas rajadas de vento entre 40 e 60 km por hora no estado de São Paulo e no litoral norte fluminense. A mínima prevista no Rio de Janeiro é de 18 e a máxima é de 34 graus, mínima de 20 e máxima de 31 graus em Vitória. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar sobre o leste paulista e o litoral sul fluminense, onde os volumes devem variar de 50 a 100 milímetros acumulados e chegar a 150 milímetros em áreas do litoral do estado de São Paulo. Nas áreas em branco do mapa tem pouca ou nenhuma chuva prevista. Nas demais áreas do centro-sul e oeste paulista, nas demais áreas do Rio de Janeiro, na região de Viçosa, os volumes vão variar entre 20 e 50 milímetros acumulados, e nas demais áreas da região, os volumes não devem ultrapassar os 20 milímetros.
Olha aqui, daqui a pouco nós temos aí o noticiário policial e nós vamos fazendo um alerta nessa época de seca aqui, essa seca terrível, é que aquilo que nós temíamos está acontecendo aí, né? Os incêndios, ninguém sabe, porque conversamos inclusive outro dia aí com o tenente aí do batalhão ambiental, e esses incêndios, quando acontecem em locais aí isolados, é uma coisa, mas quando começa a acontecer perto de rodovias, aí as tragédias se consomem. Tivemos aí engavetamentos nas últimas horas em rodovias aqui da nossa região, inclusive com mortes. Então, muita atenção aí quando viajar. Eu sempre tomo uma precaução. Começa a ver fogo na pista lá na frente, lá, meu amigo, vai para o acostamento, dá uma parada, pior do que chuva de pedra. Você fica perdido aí. Já passamos certa vez, viu, sem alma? Com um carro no meio de fogo de um lado, o outro no Mato Grosso, dá medo, hein? Dá medo, dá muito medo. Não é isso? Dona Verônica, que daqui a pouco vai falar sobre a questão de polícia. Tem uma notícia de polícia brava hoje aí, Dona Verônica, né? A coisa tá meio esquisita, né? Mas vamos falar de coisa boa agora, Verônica? Vamos falar do balcão de empregos. O balcão de emprego de Rio Preto disponibilizou 290 vagas nessa quinta-feira. Vou citar as que mais tiveram ofertas de vagas. 10 vagas para agente de credenciamento, auxiliar de produção, coletor de amostras e corretor de imóveis. 5 vagas para entregador e estágio em atendimento, 8 vagas para auxiliar de transporte, 20 vagas para vendedor, 4 vagas para vendedor externo, 8 vagas para estágio. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone 3218 8041. E lembrando que o atendimento presencial está suspenso. Olha que interessante que eu vi ali, viu, Verônica? Desde o início tinha mais de 20 vagas aí para peixeiro e também para açougueiro. Agora só tem uma vaga, apareceram aí açougueiro para tudo quanto é canto, hein? Uhum. Que coisa impressionante, hein? Rapidamente aí. Tô vendo ali, ó, consultor comercial, 10 vagas, corretor de imóveis. Só que corretor de imóveis tem que ter o Cresce, né? Tem que ter lá, senão não pode, senão acabou. O cara acaba sendo preso aí, viu? Já viu o carro aí do Cresce? Quando faz a fiscalização? Ele é preto, tem um brasão, parece a Polícia Federal. Rapaz, eu tenho medo daquele carro, viu? Pega o cara e se bobear encana, viu, Mário? É uma coisa de louco. Mas é a lei, né? Inclusive tem até um slogan aí que diz o seguinte: é proibido você vender imóveis sem o corretor de imóveis. Se o Sem Alma quiser vender para a senhora Sem Alma lá um prato, tem que chamar o corretor aí. É isso aí. Agora, Verônica, vamos falar um pouco sobre... Tá de novo esse telefone aí, Verônica, aí do... 3218 8041. Deixa eu acabar de falar, Verônica. Repete agora de novo, vamos lá. 17 3218 8041. Igual a Jovem Pan fala, repita. 3218 8041. Ou que seja, então você também pode entrar no site da Prefeitura, pôr lá no Google, Dr. Google, coloca lá, balcão de empregos da Prefeitura de São José do Rio Preto, vai buscar a página lá e você entra, olha direitinho, manda fazer um currículo bem legal, é isso? Isso. Um currículo bem bacaninha. Acho que no dia que se for fazer entrevista, vai lá bem arrumadinho, né? Não é chegar lá todo escrachado, aquela coisa. Não dá, né? Agora temos o balcão de Catanduva. Faz a barbinha, né, ô Selma? Faz a barba, dá uma penteada no cabelo, toma um banho, né? Aquele banho, passa um perfuminho discreto, isso tudo ajuda no final. Não é isso? Pois não, dona Verônica. Agora temos o balcão de Catanduva, que também foram disponibilizadas 109 vagas. 5 vagas para armador de ferragens na construção civil, 15 vagas para auxiliar de enfermagem, 10 vagas para balconista, 5 vagas para carpinteiro, 10 vagas para eletricista e operador de caixa, 7 vagas para montador de móveis e madeira. Essas são as que mais tiveram ofertas. Quer dizer que está vendendo o comércio aí, né? Tá montando móveis é porque as lojas estão vendendo. Você sabe que os empregos, Verônicas, eles mostram muito do que está acontecendo no mercado no momento. Eu vi ali em Catanduva que o Hospital Emílio Carlos está faltando enfermeiro, não só lá, em qualquer lugar. E hoje, como é que você vai achar auxiliar de enfermagem? Primeiro, disponível no mercado. E segundo, com coragem para enfrentar essa fera aí, para ganhar um salário tão pequeno e correr um risco como esse. É difícil, né? É muito difícil. Nós vamos agora falar de polícia, porque a Mari está ali do lado já, também daqui a pouco ela vai falar mais sobre polícia. O que aconteceu naquele caso de 2018? Eu me lembro que deu uma confusão dos diabos em Buritama, né? O cara estava lá com a mulher dentro da lanchonete, de repente houve uma discussão, e o cara tentou matar pessoas com a caminhonete. É isso mesmo, Verônica?
Isso mesmo. Vamos falar agora sobre a audiência. A primeira audiência de instrução do caso do empresário Isaac Alexandre Gaspar Pinto usou uma caminhonete para prensar uma comerciante contra a parede de um depósito de bebida. Foi marcada para o dia 22 de outubro. Cadê a imagem aí, ó? Tem a imagem aí, Matheus? Aí tem esse aí, é o cara, ô, Verônica? Isso, o Isaac. O Isaac tá lá, né? Ele é grandão, hein? Olha aí. Sim, esse é o vídeo. Olha a caminhonete, rapaz. Ele tá aí querendo invadir. E tem uma pessoa do lado lá, Verônica. Tem. Uma acompanhante dele. E o cara joga coisa e outro... Ô, louco, meu. Isso é tentativa de homicídio, né? Sim. Ô, Storino, o caso foi registrado em 25 de agosto de 2018. O Isaac foi preso em Rio Verde depois de permanecer foragido por mais de um ano. De acordo com o Ministério Público, ele foi denunciado por dupla tentativa de homicídio qualificado. A comerciante Eliana Negrelli foi atropelada após uma confusão no estabelecimento comercial. Câmeras de segurança flagraram, né, como vocês viram no vídeo. Isso. Ela possui sequelas dos graves ferimentos e, além de ficar 44 dias internada em um hospital da região, ela precisou ser submetida a 10 cirurgias, faz sessão de fisioterapia e decidiu fechar o depósito das bebidas e sair de Buritama, por conta das lembranças que possui do local. Aquela história, né? Nada contra os comerciantes, né? Mas ambiente com bebida só dá confusão mesmo, né? Sim. Eu nunca vi ninguém tentar invadir uma caminhonete, com uma caminhonete uma igreja, né? Você nunca viu, né? Mas boteco enche, né? Enche o chifre, aí o bicho pega, né? Agora, quando tentativa de homicídio, isso aí pode dar júri popular, né? É isso. Tá bom, dona Verônica. Obrigado aí pela participação aí. Encerrou sua parte, né? É isso. Bom, vamos chamar lá a Mari no estúdio 55, né? A Mari, daqui a pouco vem aí a nossa especialista em esporte, porque nós temos aí uma boa notícia. A Votuporanguense não ganhou ontem, viu, sem alma? Mas também não perdeu. E o mais importante, saiu da zona de rebaixamento, pelo menos da lanterna. A zona de rebaixamento ainda não. Mas tem chances de jogar no próximo jogo, que vai ser em Lins, para tentar aí fugir do rebaixamento. Mari, mais notícias de polícia, Mari. Começar aí com as imagens da nuvem de fumaça que tomou conta aí da rodovia Assis Chateaubriand à tarde de quarta-feira, ali próximo à cidade de Olímpia, uma situação bem complicada para os motoristas que passavam pelo local, e acabou aí também acontecendo um acidente e um caminhoneiro infelizmente morreu nesta madrugada. Storino, o motorista que dirigia aí o caminhão que estava carregado de cimento, ele perdeu a direção do veículo e o que vinha logo atrás acabou batendo. No momento ele ficou preso às ferragens, foi socorrido, mas infelizmente morreu na Santa Casa de Olímpia nesta madrugada. Então nós lamentamos esse acidente e as equipes dos bombeiros aí confirmaram esse incêndio de grandes proporções que atingiu aí essa extensa área de vegetação e também canaviais, além das margens aí da rodovia. Ainda não se sabe o que causou esse incêndio. Volta essa imagem anterior aí, por favor, Matheus. Essa anterior, isso. Você acha, Mari, você está na estrada, lá de longe, você vê aquilo lá, você acha que você vai encarar isso, Mari? Você tem coragem? Situação muito difícil, né? Eu não encaro. Agora, com todo o respeito que eu tenho à Polícia Rodoviária Estadual, eu sei que a Polícia Rodoviária tem um efetivo pequeno, que a Polícia Rodoviária Estadual, ela faz o que pode, porque além de combater, o principal ponto dela é combater criminalidade, não é nem mais multar, né? Porque não dá nem tempo de multar mais. Agora, está na hora de ter um recurso, Mari, dos bombeiros ou da polícia para isolar uma área como essa e evitar determinadas coisas. Se tem fumaça na pista, a pista tem que ser interditada, você não concorda? Sim. Eu sei que na Assis Chateaubriand, no trecho aí, deixa eu pensar, que a Assis Chateaubriand, ela começa lá em Presidente Prudente, né? Ela segue, depois ela vem aqui, perto de José Bonifácio, aí vem uma linha imaginária que ela começa aqui no entroncamento com a BR, ali no Jardim Fuscaldo, em Rio Preto, perto da TV Globo. Quer dizer, a gente não sabe que não tem nenhum posto da Polícia Rodoviária Estadual, que eu me lembre, nesses cantos aqui, que só tem na Washington Luiz, que eu lembro, na Euclides da Cunha e na Feliciano Salles Cunha e na Marechal Rondon. Mas é preciso que haja um esforço, ou melhor, a Polícia Militar poderia ser acionada, porque é uma só, e fechar essas estradas, evitar essas tragédias. Não tem cabimento uma coisa como essa, Mari. Sim. Interdita a estrada. Né? Espera passar o... Agora, como é que você vai enfrentar uma fumaceira que você não enxerga nada?
não dá para entender esse tipo de coisa não. Mais alguma coisa, Mari? Teve também um roubo registrado nas últimas horas. Uma idosa de 60 anos foi vítima aí de criminosos, 2 homens. Testemunhas viram o momento da ação aí do criminoso na região do centro de Rio Preto e chamaram aí a guarda municipal, e os policiais aí, os civis, conseguiram prender os 2 criminosos que estavam na rua Rubião Júnior, Storino. Okay. Então agora nós vamos para o noticiário de esportes. Cadê a Aninha? A Aninha está chegando aí com a gente para a gente falar do esporte rapidamente aqui, que vai acontecer. Dá tempo, Aninha, não fique desesperada, que dá tempo, né? Em 3 minutos a gente faz um Globo Repórter, você sabe melhor do que eu. Vamos lá então, tudo bem, Ana? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, é sempre bom ter a Aninha comigo aqui, como sempre a nossa mini Renata Fã. É você que disse, Diego. Votuporanguense não ganhou, não perdeu, saiu da rabeira do campeonato, Ana. Isso aí, com o empate conseguiu 1 ponto aí, saiu da lanterna, respira aliviado pelo menos um pouco. Cadê os gols aí da Votuporanguense? O 15 de Piracicaba, lá no estádio Barão da Serra Negra. O 15 de Piracicaba começou vencendo por 2-0, né, Sr. Matheus? Isso aí, foram 2 gols do Rafael Macena no primeiro tempo. 2-0 pro 15, então? Pro Isso Inhoquim? aí, no primeiro tempo, 2-0. Sabe que o apelido é Inhoquim, né? Do time do 15 de Piracicaba, né? Aí vem aí a dama de preto da região. Olha o goleiro, hein? Ajudou, hein? Ajudou. Manda o bicho pra ele, Ana. E aí, no segundo tempo, o Alvinho fez o primeiro e depois empatou para o Votuporanguense. Ok, então, mais alguma coisa? Penapolense. A Penapolense também da nossa região também aí tá enroscada na segunda divisão. O que aconteceu com a Penapolense? Penapolense venceu de 3-1 contra o Monte Azul. O primeiro gol foi do Adriano, aos 4 minutos do primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Pará fez o segundo. Aí o Monte Azul conseguiu um outro gol com o Douglas Pote, 2-1. Tá aí, olha. Monte Azul tá lá em cima, né? Tá bem colocado, né? E aí o Pará, no finalzinho, já nos acréscimos, fez 3-1 pro Penapolense. Mostra o campeonato aí, tem uma tabelinha aí de classificação aí, ô nosso amigo Matheus? Temos aí, né? Aqui atrás aqui, vamos ver aqui, Aninha, rapidamente aí. O Burro da Central é o líder, não é isso, o Taubaté? Isso aí, o Votuporanguense ali conseguiu sair da lanterna do grupo. Monte Azul perdeu, continua ali em 8º. E o Penapolense seguido ali do Votuporanguense. Taubaté, São Bernardo, Juventus, Portuguesa, São Bento. São os times que têm a melhor colocação. E a Burrinha, você sabe quem é a Burrinha? A Portuguesa Santista. É o apelido carinhoso dela. Aqui o RB Brasil é o último colocado agora. Ruinzinho esse time, fiz vários jogos aí, viu? Votuporanguense, Penapolense e Sertãozinho e o Atibaia são os times aí que correm risco de rebaixamento, né, Ana? Isso aí. Mais o que, Ana? Brasileiro. Vamos pro Campeonato Seu Brasileiro. Corinthians ganhou? Ganhou 3-1 aí. Vamos ver os gols. Vamos ver o Corinthians aí, rapaz. O Corinthians conseguiu ganhar, né? Quase que teve Primeiro uma ajuda lá aí no VAR. Olha aí. Leonatel. Aí o Curitiba empatou com o Sassá. Isso, o Sassá foi do Botafogo, do Cruzeiro. Aí com o passe do Araújo, o Jô fez de cabeça. Esse Jô é danado, né, rapaz? Errou 2 pênaltis, né, mas conseguiu Mas não um tem gol. problema, né? Ele errou 2 pênaltis, porque o goleiro também defendeu os 2, né? E já no finalzinho, o Gustavo fez o terceiro do Corinthians, primeira vitória no Campeonato Brasileiro. E o meu Parmeira ganhou? Seu Palmeiras ganhou de 1-0 com um gol assim no finalzinho do segundo tempo. Gol do Rafael Veiga. É bom dizer que ganhou do Atlético do Paraná lá em Curitiba, dona Ana. A senhora não valoriza meu time aí, ó. 1-0, tá aí. E o nosso time, o time de Bragança, da terra da linguiça, dona Ana? Bragantino venceu de 2-1 contra o Fluminense. Primeiro gol foi do Alejandro. Tá certo. O Bragantino tá aí se recuperando, né? Não pode falar o nome dele, né? Que é o nome de uma bebida, né? RB. Tá aí, olha, o Bragantino aí. Pegou o Fluminense de jeito, né, dona Ana? Isso aí. É isso aí, né? Tá certo. Hoje tem o jogo do São Paulo, não é isso? Isso tem. Hoje tem São Paulo, Vasco. Vamos aí mais 3 jogos da rodada. Tá certo. Um abraço para você. Obrigado, Mário. Obrigado a todos. Reprise do programa às 11 horas da noite. Uma ótima quinta-feira a todos. Obrigado pela audiência. Curta, comente, compartilha nas redes sociais. Um abraço.